Pronto. Boa noite, amigos. Boa noite, internautas que nos acompanham. Boa noite também a todos os nossos amigos do Grupo Espírita Amor e Caridade, da cidade de José Bonifácio. Nós já vamos iniciar em instantes mais uma live, mais uma palestra, e enquanto nós aguardamos que mais companheiros tenham acesso à nossa página pelo Facebook, nós vamos agradecendo a todos vocês que já vão começando a participar conosco desta nossa live. Queremos agradecer, e nesta noite em especial, nós temos o privilégio de termos aqui conosco uma amiga muito querida, lá de Parnaíba, né, Dora? Parnaíba, eu troco. Porque confundo Parnaíba e Paraíba. Paraíba, da cidade de Parnaíba, é a nossa amiga Dora Rodrigues. A Dora é uma pessoa muito especial que eu tive privilégio de conhecer quando eu estive lá no Piauí, e é uma batalhadora pela doutrina, uma trabalhadora, ela é articulista de jornal, ela faz um trabalho na divulgação muito importante, e é por isso que nós a convidamos para estar conosco hoje, fazendo essa live, que eu tenho certeza que ela vai falar com muita propriedade do tema do Evangelho escolhido por ela. A Dora, ela é trabalhadora do Centro Espírita Semente Cristã, lá da cidade de Parnaíba. Mas essa noite ela vai falar conosco, o tema é o Senhor da Vinha. Eu tenho certeza que todos vão se envolver muito com essa energia amorosa dessa amiga grande conhecedora da doutrina espírita. Então, nós vamos agora fazer uma prece e logo em seguida eu vou passar a palavra para Dora, ela se apresenta e depois ela faz a sua explanação da noite. Mas estamos felizes porque você está aqui, Dora. Receba a gratidão do Grupo Espírita Amor e Caridade, do nosso GEAC, e eu espero que essa seja a primeira de muitas outras que você vai estar falando conosco. Então, amigos, vamos juntos agora elevar o nosso pensamento ao Criador, rogando as bênçãos divinas do nosso Mestre Jesus, que possa envolver todo o nosso planeta Terra, que possa envolver cada irmão nosso, que passa pela provação, que passa pelas aflições, pelas dores, que sejam envolvidos e abençoados pelo nosso Mestre Jesus, que possa sentir este ânimo, esta alegria de poder receber este mestre querido dentro do nosso espaço físico e do nosso espaço emocional, do nosso espaço espiritual. Que as bênçãos do nosso Criador, do nosso Deus, também se estenda e envolva a todos nós. Que assim seja. Querida Dora, a tela é toda sua. Novamente eu reafirmo, receba a nossa gratidão. Eu é que sou muito grata, Ditinha. Não mereço o que você falou aí, não. Mas o coração é muito grande, seu. E daí tantas palavras que a gente fica agradecido e serve de estímulo. Quem sabe um dia eu consigo ser isso que você falou aí. Mas é um prazer. Eu estou muito feliz de, nesse momento, estar partilhando essa oportunidade de trabalho, né? Sou grata, Ditinha, pelo convite, também aos amigos do Centro Espírita Amor e Caridade, da cidade de José Bonifácio, pela oportunidade do trabalho. E é isso que nós estamos vivenciando nesse período de pandemia, é justamente isso. A gente está, todo mundo
é agasalhado dentro de casa, né? Nós não estamos com as nossas atividades fora. Mas, graças a Deus, esses recursos tecnológicos nos possibilitam essa oportunidade de estar com irmãos de outras terras, né? Isso é muito bom. Partilhando esse trabalho de divulgação da doutrina espírita, e isso nos faz muito feliz. Meu nome é Dora Rodrigues, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Semente Cristã, já estou na doutrina espírita há cerca de 35, 40 anos, graças a Deus, a princípio como frequentadora, agora como trabalhadora já há algum tempo, mas muito feliz por ter essa oportunidade que a doutrina nos propicia de trabalhar nesse campo, trabalhar nessa lida a que todos somos convidados, né? E esses tempos são tempos de semear mesmo. A internet está aí nos possibilitando essa divulgação em larga escala, né? Como tem sido feito nesse período de pandemia. A gente nunca viu tanta mensagem boa, tanta live boa, com palestras, com bate-papos, evangelho o dia inteiro, em vários canais, por vários segmentos religiosos. E isso é muito bom. Deu até a entender para a gente que aqueles canais mais violentos, aquelas situações assim mais grosseiras, parece que se distanciaram um pouco. E isso é muito bom. É um espaço que a gente precisava ocupar, como nos dizem os espíritos na questão 932, que é a influência dos maus sobrepuja dos bons por fraqueza destes. Quer dizer, a gente é muito tímido, a gente não busca os canais que a gente já tinha à disposição há tanto tempo. Então, graças a Deus, está acontecendo agora esse bem preponderando sobre o mal. E antes que eu fale do nosso tema, eu lembrei de Kardec, se antecipando aos fatos, né? Quando em Obras Póstumas, no projeto de 1868, ele orientava o movimento espírita sobre a divulgação da doutrina espírita. E aí ele dizia que uma publicidade numa larga escala, feita nos jornais mais divulgados, levaria ao mundo inteiro e até os lugares mais recuados o conhecimento das ideias espíritas. Faria nascer o desejo de aprofundá-los e, multiplicando os adeptos, imporia silêncio aos detratores, que logo deveriam ceder diante do ascendente da opinião. E aí a gente fica pensando, sim, mas que jornal tão divulgado é esse que Kardec falava? A época dele não existia. Que chegasse essas informações ao mundo inteiro, e nós estamos vendo hoje que mecanismo é esse. E o Dr. Bezerra de Menezes, no livro Alvorecer da Nova Era, de uma Nova Era, ele também fala a respeito desse recurso que nós estamos utilizando hoje. Ele diz, como ninguém, força alguma, pode se erguer em forma de impedimento aos desígnios divinos, vem reencarnando espíritos livres, adotando os recursos da comunicação virtual, que facilita o contato com todo mundo. E de um para outro momento, essas redes de comunicação social, através da internet, passaram a ser instrumento de relacionamento e de advertências. Então, também faz parte do projeto divino isso que nós estamos vivenciando agora. Esses canais que se abrem, que nos aproximam e que possibilitam essa ampla divulgação de tal forma que o mundo inteiro hoje está tendo acesso às informações espíritas. Então, aproveitando esse momento que nós estamos vivendo e os canais que se abrem à divulgação da doutrina espírita, nós vamos conversar com os amigos que nos acompanham nesse momento sobre a parábola proposta por Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6, intitulada O Senhor da Vinha. A parábola diz que certo homem possui uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos dessa figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra? E o vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e a adubando. E aí o Senhor responde: se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. E aí a gente,
ao término dessa parábola, da leitura dela, a gente fica se perguntando: quem é esse homem que possui uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras? Se você pensou Deus, pensou como eu. Realmente, esse homem está simbolizado no nosso Criador, Deus. Nessa plantação de videira que ele cultivava. Que videira era essa, né? Que figueira era essa que ele cultivava? E que videira era essa que ele possuía? Nós podemos simbolizar aqui essa figueira como sendo o nosso planeta Terra. Uma das figueiras que ele cultiva no universo. E essa grande plantação de videiras como sendo o universo, com suas inúmeras moradas. E o vinicultor, quem seria? Senão o nosso mestre amado Jesus, né? Aquele que cuida da figueira. Então, Emmanuel nos diz, no Consolador, na questão 283, que Jesus é o enviado de Deus. Ele foi a representação do Pai, junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Então, esse vinicultor é Jesus, que recebeu de Deus, ele como representante de Deus aqui na Terra, a atribuição de cuidar de um rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria. Então, Jesus tem a tutela de todos nós. É quem nos cuida, é o vinicultor que zela por nós. E a parábola diz que o dono da videira, ao vir procurar frutos, não encontrou. Que frutos são esses que nós podemos entender que esse Senhor procurava? Também Emmanuel nos responde nessa questão que nós acabamos de ler, dizendo: o roteiro ético-moral que Jesus deixou na Terra é o passaporte para o bem-estar de cada um de nós rumo à felicidade. Então, Jesus, esse vinicultor, era quem trazia esses frutos para nós. É um fruto que ele trouxe há mais de 2000 anos, que foi o seu evangelho de amor. Amor ao próximo nos ensinou, através do seu evangelho, a caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas. Então, há 2000 anos, ele trouxe esses frutos, e o Senhor da vinha, ano após ano, vem para saber como é que estão esses frutos e não encontra. Então, diz a parábola que no terceiro ano, que nós estamos simbolizando aqui como sendo o terceiro milênio, ele vem buscar esses frutos e não encontra. E aí autoriza cortar a figueira. Mas diz a parábola que o vinicultor pediu mais um ano, ou seja, mais um milênio, onde cuidaria dela, cavando ao seu redor e adubando. E o dono da vinha permitiu, deixando claro que se nesse final desse ano, que ele estava dando, que ele estava prorrogando, se ele voltasse e não tivesse fruto, assim a figueira seria cortada. E aí começou o trabalho do vinicultor, começou o trabalho de Jesus. E o planeta Terra começou a ser sacudido por inúmeras catástrofes, porque o vinicultor estava cavando e adubando o solo da alma humana, ou seja, despertando para as verdades espirituais. E como, infelizmente, nós só despertamos na dor, o recurso último que todo aquele amor utilizou para nos despertar. No livro da Gênese, o Dr. Barry, numa mensagem, nos diz que a humanidade terrestre está em cheio há quase um século no trabalho da sua transformação, pelo que a vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impelida por força invisível, e assim continuará até que se haja outra vez estabilizado em novas bases. Então, esse processo que nós estamos vendo aí, acelerando a cada dia, teve início há quase 300 anos, que a Gênesis nos informa que começou, que nós vivenciamos catástrofes, que a gente está aí a todo momento vivenciando dificuldades, e que há 152 anos a Gênesis já nos informa de que esse processo iniciou. E mais recentemente, o que aconteceu? A gente sabe que as catástrofes, os ciclones, os maremotos, as tsunamis, tudo isso já vem acontecendo há muito tempo. Mas, ultimamente, o que aconteceu é que o planeta, de repente,
amanheceu diferente, vamos dizer assim. A situação mudou por completo. Nós tivemos que, por obrigação, mudar completamente o rumo das nossas vidas. E aí entrou numa fase de reflexão muito grande, porque estava acontecendo algo invisível aos nossos olhos. A gente não sabe como, de uma hora para outra, nós somos obrigados a mudar o rumo da nossa vida. E de uma forma que nenhum homem ousaria realizar com sucesso, o planeta desacelerou completamente. Nenhum homem ousaria tomar uma atitude de dizer para a economia, para lazer, para a educação, para tudo. E todo mundo obedecer. No entanto, essa ordenação chegou invisivelmente, como se diz, imperceptivelmente. E estamos aqui há 4 meses, vamos dizer assim, sem saber o que fazer da vida, como é que vai ser, quando que tudo isso acaba. Então, apesar de todo o conhecimento, o homem ficou perdido em meio a tudo que está acontecendo. Ninguém consegue explicar o que está passando. Ninguém consegue se aventurar a dizer uma data em que tudo isso vai terminar. De que forma vai terminar? E o que virá depois de tudo isso? Então, de repente, nós estamos aqui, numa situação em que muitas mortes estão acontecendo, muitos adoecimentos, isolamento social, nós tivemos que nos distanciar do nosso trabalho, das pessoas, de tudo. Uma paralisação na economia mundial sem precedentes. Nunca aconteceu isso no mundo. Podia acontecer localizado, mas mundialmente, no entanto, isso está acontecendo. Então, a maioria dos seres de todo o planeta começaram a pensar em Deus. Porque tudo isso não vem do homem. Se fosse o homem, já teria resolvido ou teria uma explicação. Isso só pode ser coisa de Deus. Muitos pensaram. E aí, pensando em Deus, se voltaram o pensamento para Deus. E hoje, o que acontece? Nós estamos vendo pessoas aí que nunca pensaram em Deus pensando nele. Que nunca agradeceram a Deus por nada, agradecendo a Deus por estar vivo. Que nunca se preocuparam de solicitar desse Pai amoroso bênçãos para a sua vida, hoje rogando a Deus que ampare a família, que o ampare, porque sabe que da terra nada virá, se não esperar de Deus, porque Ele com certeza é quem poderá nos favorecer. Então é o ser humano reconectando-se à fonte. Isso que estamos vivenciando nos dias de hoje. E embora o medo prevaleça, porque tem muita gente com medo dessa epidemia, porque não sabe o que pode acontecer, não sabe quando pode chegar à sua porta, não sabe se vai chegar. É até compreensível que a gente tema, porque nós não, é comum a gente temer o desconhecido justamente, mas nós não estamos sozinhos. O vinicultor, que é Jesus, está apenas cavando em torno de nós e nos adubando, de forma que quando passar tudo isso, possa renascer em cada um de nós um fruto apropriado à colheita divina. Ele está trabalhando em nós. 2000 anos, ele vem nos conduzindo amorosamente. E nós, relutantemente, não estamos seguindo devidamente. E aí chega um período em que, infelizmente, ele teria que acelerar, porque o dono da vinha vai chegar e vai cobrar. E ele não quer, de maneira nenhuma, que a sua figueira seja cortada. Então, durante esse período de transição, nos diz a Gênese, que a misericórdia divina permitirá a reencarnação de espíritos mais esclarecidos intelectual e moralmente em todas as regiões do planeta, com a finalidade de amparar a humanidade em suas provas e expiações, orientando-a na busca de soluções pacíficas para superar as dificuldades. O nosso querido amigo, nosso vinicultor, nos ama tanto que não nos deixa só no momento desses. Quantos espíritos já estão encarnados aqui na Terra com essa missão de auxiliar nesse processo, de nos ajudar, seja em que for. Muitos estão por aí nas frentes de trabalho, dando a própria vida, gente trabalhando na descoberta de um medicamento, de uma vacina, muitos e muitos espíritos que estão aí para nos ajudar.
para que a gente possa amenizar a dor e o sofrimento. E são irmãos enviados de Deus. Então, nós estamos numa doutrina que há 152 anos nos deu um livro com informações precisas sobre essa questão, que eu sempre digo, não aprofundo na Gênese, porque é interessante que cada um leia, conheça as informações que lá estão. Mas é importante citar algo bem interessante que está no capítulo 18, são chegados os tempos, onde o Espírito Arago nos diz que os tempos marcados por Deus, chegaram os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. Há 152 anos nós estamos sendo alertados com relação a isso. E que não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma certa região, ou a um povo, ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. E é isso que nós estamos vendo. Não é uma situação que aconteceu no Brasil ou nos Estados Unidos, só na China, não. É um movimento universal que está acontecendo. E isso é para acelerar o progresso moral. É a ferramenta que o nosso líder está usando para acelerar. E diz a Gênese, por ser um momento especial, marcado por conflitos e calamidades, a dor terá efeito impactante, mas com a capacidade de despertar valores sublimes no homem. E o que é que nós estamos vendo, meus amigos? O planeta gritando de dor. Em todos os cantos do mundo, mortes e mortes, pessoas desencarnando, pessoas adoecidas. Está um clamor muito grande na Terra. E tudo isso porque nós estamos vivendo esse momento especial. O Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, também nos adverte. Ele nos diz: é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Nós estamos vivendo esse momento, reajustamento de todos os valores humanos. A espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Então, nesse milênio, a espiritualidade tem de penetrar nas nossas realizações. Nós vamos ter que adentrar a esse mundo espiritualizado, porque nós estamos em um período de transição entre o mundo de expiações e provas e o mundo de regeneração. E no ano de 1982, o Dr. Bezerra de Menezes, também numa mensagem bem interessante, diz: aproximam-se as provas redentoras e coletivas da humanidade, como que um vestibular, no sentido de passar para outro curso, onde poder-se-á aprender com mais profundidade o que é a benevolência e o amor de uns para com os outros. Então, em 1982, o Dr. Bezerra chamou a nossa atenção: aproxima-se as provas redentoras e coletivas da humanidade. Que a gente não sabe se esse coronavírus é só um início, se é só a ponta do iceberg. E depois tudo vai passar e tudo vai ficar como era antes. Como era antes, não vai ficar, com certeza. Então, o doutor Bezerra disse que é como se fosse um vestibular, no sentido de passar para outro curso. Nós estamos sendo testados no nosso aprendizado. O que a gente aprendeu até agora dos ensinamentos do Cristo? O que a gente está colocando em prática? Então, esse é o nosso teste, essa é a nossa prova, para que a gente possa ter acesso a esse outro curso, onde nós vamos aprender com mais profundidade o que é a benevolência e o amor de uns para com os outros, que a gente pensa que já sabe o que é, mas não sabemos. A gente pode até já ter lido, até saber dizer, mas vivenciar, será que nós já estamos vivenciando? Então, a duração dessa transição, nos dizem os espíritos, depende do nosso livre-arbítrio individual e coletivo. Ela pode durar décadas ou séculos. A gente fica perguntando, quando é que isso vai acabar? Depende de nós. Quando é que vai passar? Depende de nós. Pode durar décadas, como dizem os espíritos, se nós acelerarmos o passo, ou pode durar séculos, se a gente resolver se demorar como vem se demorando.
Ah, mas nós somos reencarnacionistas, tem milhares de reencarnações nos aguardando. Sim, tem. Graças a Deus. Oportunidades. Mas nós precisamos avançar. Então, nós estamos sendo desafiados a mudar nossa postura de vida. E a espiritualidade nos auxiliando nos indica 3 pontos essenciais. Lá na Gênese, processos educativos, combate ao egoísmo e necessidade de crescimento moral. Só 3 para o nosso vestibular, para a gente passar de curso. Então, vamos verificar esses processos. Por que esses processos educativos? Diz a Gênese, os Espíritos nos dizem, que é porque os conflitos presentes na era de transição atingiram de frente a organização familiar e a educação dos filhos. Então, veja bem, a educação familiar, a educação dos filhos e a organização familiar. O que aconteceu nessa pandemia? Qual foi a primeira situação que nós vimos acontecer? As famílias tendo que voltar para o seu convívio, porque não eram famílias, mas não conviviam. Então, o que aconteceu? Tivemos que voltar para casa. E para muitos foi uma loucura. Tinha gente que estava se separando, tinha gente que dizia, eu não suporto mais. Porque não tinha hábito. Era uma família, moravam juntos, mas não conviviam. E agora não, agora é 24 horas por dia dentro de casa. Então, no início deu muito problema, deu muita confusão. Os grupos de WhatsApp entraram em choque, gente saía de grupo, gente cortava relacionamento, isso e aquilo, porque estavam numa crise de não suporto estar perto dessas criaturas. E agora já está tudo mais calmo, parece que a gente já está gostando de estar em casa, parece que a gente já está gostando de ter tempo de ficar com a família, de ter desacelerado, de ter saído daquela correria. E tudo isso por quê? Tem muita gente desencarnando? Tem. Mas tem muito espírito reencarnando. E dizem os espíritos que essas multidões de espíritos estão reencarnando, trazendo compromisso com o planeta e tarefas específicas em favor do amanhã. E eles precisam ser preparados para o desempenho das responsabilidades firmadas na espiritualidade. E essa é a tarefa primordial dos pais. Então, essas crianças que nós estamos recebendo hoje são crianças que estão precisando demais do nosso acompanhamento, da nossa assistência, do nosso entendimento, porque são espíritos que trazem compromissos muito sérios, muito graves para essa encarnação. E se a gente não cuidar, e o acesso das trevas vai ser muito grande na família, justamente para que ela não dê conta, para que o projeto não seja cumprido devidamente. Então, os processos educativos, nos diz Kardec, desenvolvidos dentro ou fora do lar, não devem se resumir a uma educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Porque de instrução, nós já fomos até o ponto máximo. Tem instrução demais. Tem muito jovem aí com conhecimentos que os nossos pais precisariam de 1000 reencarnações para ter. Hoje nós temos informação demais. E o que acontece? Aumentando o número de suicídios entre os jovens, jovens deprimidos, porque não estão tendo o amparo devido, o acompanhamento devido. Então, essa educação já chega. Kardec disse que agora é tentar fazer homens de bem. É levar para esses jovens os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos que ele nos traz como caminho, verdade e vida para chegar ao Pai. Então, os cuidados mais intensos, nos dizem os espíritos, deverão ser estabelecidos no lar e na escola, a fim de que as provações e desafios não desestruturem a família nem a mente dos futuros líderes da sociedade. Esses jovens que estão encarnando são os futuros líderes da sociedade. E eles vão ser muito atacados pelas trevas, por aqueles espíritos que não querem que o planeta ande, que o planeta avance. E esses espíritos vão sofrer muitos ataques. Então a família precisa cuidar, zelar com amor. E a escola também. Não só conteúdo, mas vivência dos relacionamentos. E aí sim,
será uma educação que tende a formar homens de bem. E o outro desafio que ele nos fala é o combate ao egoísmo, que, segundo os espíritos, é a imperfeição mais difícil de extirpar, porque resulta da influência da matéria. Então, o egoísmo, lá no nosso início, na nossa formação espiritual, a gente precisava dele, era o nosso instinto de conservação. Era para preservar a espécie, então eu precisava cuidar de mim. Hoje, eu preciso de muitas pessoas. Naquela época, era eu por mim e mais nada. Mas hoje, o que acontece? Nós dependemos de tantas pessoas que se a gente for listar, vai faltar folha. Desde que a gente vai dormir, desde que a gente acorda, desde o café, de tudo, nós dependemos das outras pessoas. Então não faz mais sentido o mesmo egoísmo lá daquela época que a gente utilizava para a nossa preservação. Hoje nós já temos muitas e muitas pessoas em torno de nós que nos auxiliam. Então o que acontece? O egoísmo permanece. E os espíritos nos dizem que tudo concorre para mantê-lo. Leis, organização social, educação. Porque o que acontece? Eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que superar. Senão eu não vou ser ninguém na vida, senão eu não vou vencer. E aí, nessa correria, nessa luta desenfreada, vale qualquer coisa. Poder, riqueza, tudo isso, para mim. Não importa se o outro não tem acesso, se o outro problema dele. Mas eu tenho que vencer, eu tenho que ser o primeiro. Então, esse egoísmo que nós trazemos dentro de nós ficou a descoberto nesses momentos de pandemia. E o que o Emmanuel nos diz a respeito disso? Uma ferida passível de infeccionar e comprometer todo o corpo, o egoísmo humano. O que é que está acontecendo no nosso planeta? O organismo humano, esse egoísmo, essa ferida está se espalhando. Está comprometendo o corpo inteiro da sociedade. Por que está morrendo tanta gente? Se a gente vê, se a gente for pensar direitinho, muito disso está acontecendo, esse caos na nossa saúde, porque nós estávamos despreparados. Não existia um olhar para o mais simples, para o mais pobre, para o mais necessitado. E aí nós entramos nessa crise e o que acontece? Não temos hospital, não temos leito, não temos UTI, não temos aparelhagens, não temos tantas coisas para socorrer os nossos irmãos, porque a gente não pensava nisso. A gente pensava em coisas materiais que dessem lucro, que dessem dinheiro, que fosse bom para mim, que fosse bom para minha família. Os hospitais particulares estão aí suprindo as necessidades de quem tem dinheiro, mas nem por isso evitando que quem tem dinheiro morra. E o que acontece? Que a gente acha que são só os países pobres. Não. Os países mais ricos do mundo na mesma situação. Países que mundialmente são referência, mas que não têm uma saúde pública, que não dá direito às pessoas mais pobres, mais simples, de ter sequer um recurso de saúde, uma licença de saúde, que são obrigados a trabalhar mesmo em meio à pandemia, ou morre, ou perde o emprego, ou contamina todo mundo porque tem que voltar para o trabalho. Isso é egoísmo humano, de nações ricas que não pensam nos mais pobres. Por quê? Eu tenho o problema de quem não tem, eu fiz por onde, problema de quem não tem. E com isso, os nossos irmãos em humanidade, muitos estão morrendo, porque em países que a gente não vai aqui citar nome, tem pessoas que estão preferindo morrer a buscar uma assistência médica, porque não tem condição. Relatos de pessoas que fizeram uso de uma ambulância, de um médico e de um raio-x e pagaram o equivalente a 18 mil reais. Então, nem todo mundo tem condição. E muitos outros preferiam morrer e buscar uma assistência médica e deixar débitos para a família que não ia ter condições de pagar. Então, isso é o egoísmo, é essa ferida que está infeccionando e comprometendo todo o corpo da nossa sociedade. Mas está também despertando valores sublimes no homem. A dor está despertando em alguns.
Ontem eu estava lendo uma reportagem que fala dos milionários e bilionários que fizeram uma carta aberta, e eu achei bem interessante o conteúdo, trouxe até um pouquinho aqui para a gente, onde eles dizem nessa carta: hoje, nós, milionários e bilionários abaixo assinados, pedimos que nossos governos elevem impostos para nós, imediatamente, substancialmente, permanentemente. Em que momento da vida nós vimos milionários pedir para aumentar impostos? E eles dizem: nós não estamos repondo as prateleiras dos supermercados ou fazendo delivery de comida de porta em porta, mas nós temos dinheiro, muito dinheiro, dinheiro que é urgente e necessário agora. Então está despertando em algumas pessoas esse sentimento de que tem demais, que está fazendo falta, que tem gente que mesmo em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, está trabalhando, está correndo atrás, está precisando de uma assistência. E isso pode mudar. E muito. O pensamento, as ideias dessas criaturas que vivem nesses países que antes era egoísmo puro e que agora estão entendendo que precisam ser mais solidários, porque a lição veio forte. Então, o livro da Gênesis nos diz: o reino do bem é incompatível com o egoísmo. Daí ser preciso que o egoísmo seja destruído. E era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Então, os espíritos nos alertam justamente por isso. Precisou chegar ao ponto que chegou, ou ninguém sabe se vai precisar ir mais adiante, para que se tornasse compreensível a necessidade de extirpar esse egoísmo, como alguns já estão despertando, como nós falamos aqui dos 80 milionários. Assim, é preciso combatê-lo como se combate uma moléstia epidêmica. Então, nós precisamos combater o egoísmo da mesma forma como nós estamos querendo combater o coronavírus. Precisa de luva? Sim, precisa de álcool gel, precisa de higiene, de distanciamento, precisa de vacina, precisa de remédio. Vamos atrás de tudo, a gente precisa eliminar esse vírus. Então, os espíritos nos dizem que a gente também precisa, para combater o egoísmo, combater ele do mesmo jeito que a gente combate uma moléstia epidêmica. Basta que a gente queira. Simplesmente, a gente ainda não percebeu que é a partir de nós. E o último desafio, que é a necessidade de crescimento moral. O combate às imperfeições pelo desenvolvimento das virtudes. Então, nós precisamos desenvolver virtudes, porque nós não temos virtudes natas. Como nos diz Aristóteles, todas se adquirem pela repetição dos atos que geram costume. Então, nós vamos precisar desenvolver virtudes, habituar, repetir esses atos até que se tornem costume em nossas vidas. Daí, o primeiro desafio são dos processos educativos. Porque sem educar o espírito, nós não vamos a lugar nenhum. E aí, a Gênesis nos diz: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que Deus, soberano, justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Então, quando a gente se convencer disso, Deus é o mesmo para todos. Por que que eu só tenho que olhar para quem tem mais e quem tem menos não tem direito? Quando a gente se convencer disso, aí sim, nós vamos estender as nossas mãos e nós estamos começando a entender isso aí. Porque, veja bem, o que está acontecendo? Aconteceu lá na China. A gente ficou sabendo pelos meios de comunicação. E, de repente, chegou no nosso país. De repente, chegou no nosso estado. De repente, chegou na nossa cidade. E, de repente, chegou na nossa casa. E aí, a dor do outro, lá da China, doeu em mim. Então, agora eu rezo por mim, eu rezo pelos meus irmãos em humanidade. Eu sei que a dor que eu passo aqui é a mesma que todos estão passando. E isso é reconhecer-se como filhos de Deus, todos, e não alguns, como muitos ainda tendem a ver. Então, quando isso estiver acontecendo, aí sim nós estaremos adentrando esse mundo de regeneração. Estaremos iniciando esse processo. Porque
os irmãos nos dizem na Gênese que nós estamos começando o processo, estamos nos preparando para colocar o pé no primeiro degrau. Nós ainda não pisamos o primeiro degrau. Apenas já desenvolvemos um pouco o nosso lado intelectual, já temos uma certa compreensão do que é o bem e o mal, já temos condição de escolher o que é certo e o que é errado, então já estamos nesse processo de começar a desenvolver, a se trabalhar, já temos também a capacidade de compreender o sofrimento para adentrar esse processo que nós estamos iniciando, que é essa transição para um mundo de regeneração. Então, o Miramês, no livro Cristos, ele nos traz uma mensagem que eu achei belíssima quando eu li. Quando ele diz: saudemos o terceiro milênio, período que ficará registrado na história da Terra como o princípio da regeneração humana, onde haveremos de sofrer com paciência, sabendo o porquê dos sofrimentos. Época que ficará bem marcada nas consciências, por nele terminar o mundo do mal. Ninguém mais vai avolumar karmas, e sim esgotá-los, pelo amor, pelo saber e pelo trabalho. Então, esse é o nosso milênio. Esse é o milênio em que o Cristo tem mais trabalhado para nos conduzir a Deus. E vai ficar marcado na história da Terra, sim, porque é o princípio da regeneração humana. É quando a dor bateu forte, e eu continuo a dizer, não é pessimismo, porque não sou pessimista, mas a gente não sabe se isso é apenas o início das dores, porque estamos esperando que ela acabe, mas nós não sabemos qual é o processo que está vindo por aí. Então vai ser um momento em que vai requerer de nós muita paciência para a gente entender o porquê do sofrimento. E por isso essa época vai ficar muito bem marcada nas nossas consciências. Porque vai terminar o mundo do mal. Porque enquanto a gente está envolto em dor, ninguém pensa em fazer mal a ninguém, não. Veja que esse momento diminuiu criminalidade, diminuiu acidentes, diminuiu tanta coisa ruim que existia no planeta que a gente não tem noção. Por quê? Porque nós estamos com medo, nós estamos voltados para a dor, nós estamos sofrendo. Então, infelizmente, esse período vai ficar marcado justamente por isso. E vai terminar o mundo do mal. Porque ninguém mais vai avolumar karmas. Isso é maravilhoso. Nós não vamos mais nos preocupar em estar prejudicando ninguém, não. A gente vai agora esgotar esses karmas pelo amor, pelo saber, pelo trabalho. Porque não é possível que a gente não tenha aprendido a lição. Então, vamos avançar. E ao final do século, quando o senhor da vinha retornar em busca dos frutos da sua figueira, o vinicultor feliz entregará os frutos que resultaram do seu cultivo e adubação. Imaginemos o nosso Mestre Jesus, que recebeu de Deus a missão de conduzir as suas ovelhas para o aprisco. E disse: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Imagine a luta desse nosso vinicultor. Porque nós aqui na Terra, quando nós temos um membro doente na família, a gente sabe a luta que a gente enfrenta para trazê-lo para a realidade, para trazê-lo de volta ao convívio amigo, ao equilíbrio, à harmonia, à paz. Muitas vezes até se desiste. E o Cristo tem uma humanidade de um planeta de expiação e provas onde o mal predomina. Então imagina a luta desse vinicultor. Imagina o quanto ele cava, o quanto ele aduba, o quanto ele faz para que essa humanidade possa merecer de Deus continuar, ser um mundo de regeneração. E o doutor Bezerra de Menezes, novamente, falando a todos nós, nos diz: reencarnamos para contribuir em favor da nova era. Que o discernimento superior possa assinalar-nos a todos e que os mais valiosos recursos que se possuam sejam colocados à disposição do Senhor da vinha que segue à frente. Então é isso. O Senhor da vinha segue à frente, no comando, Jesus no leme, conduzindo essa nave, e com certeza nós chegaremos, sim, todos sãos e salvos,
haveremos de vencer com o nosso esforço, com a nossa luta, buscando a cada dia o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento moral. Então, que a gente corra, quais são esses frutos que eu vou poder me saciar para dar mais frutos? O Evangelho de Jesus. Não ler, não estudar, não só saber. Eu já li, já conheço, já li 10 vezes o Evangelho. Como é que está a nossa vivência? Como é que está a nossa vivência em família, em sociedade, no nosso ambiente de trabalho? Quem somos nós? Que ser humano é esse que está se formando aqui na Terra? Jesus vai precisar de uma humanidade valiosa. A aferição do Senhor da vinha é séria. É como ele disse, eu vou voltar. Eu vou vir em busca de frutos. Se não tiver, pode cortar. As trevas exteriores estão aí aguardando aqueles que não têm frutos, que não querem evoluir. Os mundos onde a dor é maior do que a terra estão preparados para receber. Mas nós podemos avançar, nós podemos seguir. E, se Deus quiser, adentrarmos esse novo mundo que nos aguarda, o mundo da regeneração. Então, que Jesus nos abençoe, Jesus ilumine a nossa vida, a nossa mente, o nosso entendimento, e que possamos, a cada dia, assim como nós lutamos, batalhamos pelas transformações materiais, vamos batalhar pela nossa transformação espiritual também. E vamos aproveitar o tempo. Nós estamos tendo muito tempo. Vamos aproveitar muito bem o nosso tempo. Muito obrigada pela oportunidade. Muito grata a Ditinha e a todos os que nos assistem por essa oportunidade. E que Jesus permaneça conosco sempre em nossas vidas. Muito paz. Que assim seja, Dora, foi maravilhoso. Olha, não são palavras minhas, depois você vai observar os comentários. Foi muito, muito bem explicado. Eu tenho certeza, olha, todos agradecendo. Foi muito boa, menina. Você, olha, vai ser convidada agora direto aqui, que eu tenho certeza que todos aprenderam muito mesmo com as suas palavras. Você foi tecendo aí essa coxa, né, de retalhos, que se transformou num lindo, num cobre mesmo, cobrindo os nossos anseios de aprendizado. Então, parabéns pela explicação, parabéns pela forma como você conduziu, e que receba a nossa gratidão, receba o nosso carinho e o até breve. E eu quero agradecer agora também a todos os internautas, agradecer a todo o grupo do GEAC, que tem aí procurado se manter ligados, conectados nesta energia amorosa, porque é com essa energia que nós também mantemos a nossa casa. Não é, Dora? Precisa dos trabalhadores, precisa de todo o grupo para poder mantendo essa energia amorosa para sustentar aqueles que necessitam do nosso auxílio, aqueles que necessitam de ajuda. Então, se não estamos presentes... A casa espírita somos nós. Somos nós, exatamente. Agora a casa está aí pulverizada nos nossos lares, no nosso coração. Então, nós precisamos estar fortalecidos, comungando a mesma energia para que a gente possa mantê-la e sustentar a todos os necessitados, que são tantos. Somos nós e são tantos outros. Então, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Indiquem essa palestra, ela é muito instrutiva. Compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso. E, Dora, um grande abraço e gratidão, eterna gratidão para você. E uma boa noite a todos e que Jesus permaneça sempre ao nosso lado. Sou muito grata. Confia em você, confia em todos nós. Que assim seja.
se Deus quiser.